Vamos lá, estamos na página 228, tentar terminar hoje o capítulo 6 do livro Portal da Confiança. Então, nós estamos vendo, se lembram, todos os, entre aspas, os benefícios e as diferenças que existem entre aquele que tem confiança na Hashem e quem não tem confiança na Hashem. E estávamos justamente analisando essas diferenças. Então, vamos lá, página 228. Então, um dia de cada vez. Havia um homem piedoso que proclamava a seus conterrâneos: Ô gente, é concebível que o Criador lhes peça hoje para cumprir as obrigações de amanhã ou aquilo que são obrigados a cumprir posteriormente dentro de um ano ou dois, a partir de hoje? Ou seja, pode ser que Deus está te pedindo hoje que faça o que tem que ser feito amanhã? Hoje tem que fazer o que precisa ser feito hoje. Por quê? Porque o que precisa ser feito hoje, no mínimo, é preparo para você poder fazer o que precisa amanhã. Então, cada dia tem que fazer o que precisa ser feito. Posso pedir para fechar a porta, que deixar a porta aberta? Ao que eles respondiam: como poderia ser concebível que nos fosse pedido cumprir hoje obrigações futuras, se não sabemos se estaremos vivos sequer? Não, mas você diz, ele está me pedindo hoje para fazer eu tenho que preocupar com o de amanhã. Eu não sei se amanhã vou estar vivo. Então, até esses dias, como fomos obrigados a cumpri-los? Já não tem sentido de te obrigar. Então, podemos, contudo, ser obrigados a uma quantidade definida de trabalho durante o tempo presente e apenas quando chegarmos ao tempo futuro, sermos obrigados a fazer o serviço pertencente àquele então. Certo? E o homem piedoso lhes dizia: de forma similar, o Criador, abençoado seja, assegurou o seu atual sustento para o momento presente. E em troca, cabe eles cumprir um determinado serviço divino. Ou seja, Deus te dá hoje para você servir hoje. Ou seja, a gente fala no Baruch Hashem, Yom Yom. Abençoado Hashem, dia a dia. Ou seja, cada dia, hoje eu vou pedir para hoje. Hoje quero ter saúde. Não quero ter saúde daqui 20 anos. Está rindo do quê? Você não quer ter saúde? Você não quer ter saúde daqui 20 anos? É simples. Você te oferece um emprego numa empresa, uma startup. Diz, olha, você vai trabalhar de graça, porque no futuro, daqui 5 anos, você vai ser, vamos vender a empresa e você vai encher o bolso de grana, como se diz. Vai pegar uma bolada. Mas, por enquanto, você vai trabalhar de graça. Você topa? Se for a Amazon. Você fará isso hoje. Não. Eu quero ver lá atrás. Lá atrás, o único que acreditou nisso foi o Jeff Bezos. Foi o único. Mas tem ficou não sei quantos anos no vermelho. Sim, mas ele acreditou nisso. E poderia ter dado errado como... Desculpa, você sabe o índice? Outro dia quem me comentou, o índice de quantidade de startups que dão certo? Menos de 10% fracassou. Menos de 2%. Menos de 2%. É uma a cada 5 sabe do sucesso, dos fracassos, a gente não sabe. É simples. Sim. Quería falar que Google, cuando comenzó, 2 o 3 chicas fueron contratadas y falamos, no tenemos que pagar, pero você te voy a dar acciones da empresa. Ficaram milionárias. Sim. Mas esse é o conceito. Agora, desculpa, uma pessoa normal trabalha hoje e quer receber o salário hoje, não quer saber daqui 10 anos. Quando você faz isso, investe numa startup dessas, você tem muito dinheiro. E você vai investir em algo que não vai te fazer diferença se você perder. Você não arrisca. Já, quem arrisca, na verdade, é o dono da ideia, que ele acredita na ideia dele e olha lá. Mesmo assim, ele precisa ganhar alguma coisa. Prova está lá. O que ele faz? Para poder sobreviver e investir na empresa e tudo mais, ele vai vendendo participação. Para um fundo, para outro fundo. Que é isso que acontece. Fazer aquelas rodadas de captação. E ele tenta vender o quê? Vender a ideia de que realmente o pessoal vai ganhar muito dinheiro. Então, isso que nos diz aqui. Assim como ele jamais exigirá que vocês cumpram seu serviço,
antes do tempo, certo? Você não tem que fazer hoje, vou aproveitar hoje e fazer a brachá de Lulav. Por que não? Deus te pediu para fazer hoje a brachá de Lulav. Quando chegar Sukkot, aproveita amanhã, come matzá, está mais barata nessa época. Então, também, neste caso, é adequado que vocês tenham vergonha e se abstenham de pedir por sustento antes da hora. Se a pessoa que quer, eu quero garantir minha aposentadoria, eu quero garantir meu futuro. Não existe garantia, não sabemos se você vai estar, não se vai ter parnassá, se você vai estar. Então, por que motivo, então, eu os vejo pedir deles sustento para os anos vindouros, quando vocês sequer sabem se estarão vivos nessa época futura? Ademais, vocês até pedem que ele lhes dê antecipadamente o sustento para sua futura esposa e seus filhos futuros. O cara que diz, antes de casar, preciso ter parnassá, já digo que tem um emprego, digo que tem... E você tem um emprego, casou e te mandaram embora. Quantas pessoas acontece? Ou a empresa falhou? Já vamos dizer que ele se considera que está garantido. Não existe. Então, na prática, ele está preocupado para quê? Porque ele tem que fazer arrecadar e criar um patrimônio para os filhos que ainda não nasceram e não sabem se vai ter. Além disso, vocês não apenas pedem seu alimento, mas também pedem alimento para os outros desejos excessivos, para tempos que ainda lhes são desconhecidos no futuro. Ainda que não tenha garantia de ainda estarem vivos nessa época. Todo o futuro é incerto. E a pessoa está preocupada com o quê? Com o futuro. Sim. Eu concordo, isso é muito bom, né? Está trazendo bastante clareza, né? Está sendo muito bom. Mas a programação, Rabino, em alguns casos, é importante. Você falou, em alguns casos. Calma, em alguns casos. Ou seja, por exemplo, você eventualmente quer comprar um apartamento. Então começa a economizar para comprar um apartamento, mas isso não é algo futuro, é algo presente. Só que você não compra um apartamento, já por exemplo, no Brasil, não temos a realidade de você pagar um apartamento em 25 anos, que tem aqueles mortgages que tem em outros países, uma estrutura de crédito hipotecário. Então, o que acontece? Você começa a juntar para poder comprar um apartamento. Então, você, em vez de pagar parcelado, você vai ter que juntar o dinheiro antes. Mas por quê? Para você, entre aspas, ter o teu teto, ter a tua tranquilidade de ter um teto. Não porque você está querendo, eventualmente, no futuro ter isso. Hoje em dia, o que acontece? Eu sou rabino, eu vivo de um salário, etc., muito limitado, ok? O empresário, ou quem trabalha no mercado financeiro, por exemplo, que tem oportunidades financeiras, hoje em dia vai te dizer não vale a pena comprar apartamento. É o pior negócio que tem. Por quê? Porque ele tem recursos e acesso a investimentos que lhe garantem um rendimento muito maior do que comprar um apartamento. Comprar um apartamento é empatar o dinheiro, sei lá, hoje em dia, vamos dizer, X, 2 milhões, vamos chutar, ou 1,5 milhões, ele pega 1,5 milhões no banco, ele paga aluguel, condomínio, IPTU e ainda sobra grana, com o rendimento desse dinheiro. Isso numa renda mais ou menos tranquila. Se ele sabe como girar o dinheiro, um empresário, etc., compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, gira o dinheiro várias vezes, nem se fala. É o péssimo negócio comprar apartamento. Fala isso, não fala isso. Por que não fala isso? Aí você me prejudica isso. Eu não estou te prejudicando. Viva de aluguéis, não de venda. Viva de compra e venda, não. Viva de aluguel. Eu preciso vender. Mas o conceito é esse. A pessoa tem que ter claro que o negócio realmente, hoje em dia, financeiramente, não compensa. Financeiramente, economicamente pode ser, financeiramente não compensa. Eu tenho mais uma pergunta, Rabino. Por exemplo, no caso de Yosef, no Egito, ele teve os sonhos, tudo, e ele se programou para aquela época do Egito, que ia ter a seca, ele falou assim, não, vamos guardar o alimento, e aí ele salvou o Egito, né, a população, a partir de uma programação. Boa. Mas aí é uma situação, primeiro, uma situação pontual, ok? Se Deus te revelar que está vindo uma situação, então você não está preparando o futuro. Deus te revelou para hoje se preparar.
Por isso que Deus colocou primeiro as vacas gordas e havia as vacas magras e engolia as vacas gordas. Então, para que te mostrou que vai ter vacas magras primeiro? Para você aproveitar e estocar as vacas gordas. Sim. Para você se preparar para quando chegar nas vacas magras, porque as vacas magras vão ser tão fortes que vão terminar engolindo as vacas gordas e continuando a ser magras. Teoricamente, se a vaca magra engole a vaca gorda, o que acontece com ela? Ela mesma engordou. Porque tem o volume dela e da vaca que engordou. Perdão, a vaca que comeu. Então, na prática, o que está te dizendo aqui? Era uma mensagem pontual. Entendeu? Não é que estou vivendo em função do futuro. Sim. Então, continuamos aqui. Vocês não apenas não os servem em troca de sua garantia de lhes prover no futuro, mas vocês sequer chegam a um acordo consigo mesmo acerca do fato de terem ignorado o serviço divino nos dias passados, nos quais ele não negligenciou em lhes prover o seu sustento completo. Ou seja, Deus te cuidou até hoje. Até hoje Deus cuidou de você. Sim. Te carregou no colo. Até hoje. E você fez o que em troca disso? Ah, não, mas quero que Deus me garanta o futuro. Se Deus me garantiu o futuro, como o pessoal fala, se eu ganhar na Mega Sena, então, peraí, Deus já te garantiu até hoje. O que você está pedindo para ele no futuro? Ah, se ele me der no futuro, eu vou dar para ele. Se ele me garantir. Que a maioria das pessoas fazem. Se eu ganhar a Mega Sena, vou dar 20%, vou poder sentar, vou rezar, vou estudar, vou sei lá o quê. Quando ele ganhou toda essa bolada, o que ele faz? Compra uma casa na praia, um barco, já não vai mais na sinagoga, porque não tem tempo, tem que estar na praia, tem que estar no barco, tem que estar aqui, tem que estar ali, menos na sinagoga. Ao contrário, ele pede para Deus o quê? Me dá uma bênção para esquecer de você. Entre aspas, é isso que ele faz. Então, apesar de que a pessoa que não tem bitachon falha no cumprimento de suas responsabilidades perante Deus, ainda assim ele continua a lhe prover seu sustento, mesmo que você está falhando, você continua a te sustentar. Portanto, competiria a essa pessoa, no mínimo, arrepender-se de sua falta de retribuir a Deus mediante seu serviço a Ele. Ou seja, pelo que Deus te deu, você já está devendo. Você já está devedor. Pelo que Ele te deu até hoje. Mas você começa a negociar em relação ao futuro. Peraí, não preciso negociar o futuro. Hoje já estou devedor. Pelo que aconteceu até hoje. Então, a quarta resposta a uma pessoa assim é aquele que adquire uma caução de segurança contra seu amigo o faz por uma dessas três razões. Por preocupação de que talvez esse amigo empobreça, não sendo, portanto, capaz de saldar sua dívida. Certo? Não faz o seguro aluguel, você... Fiança. Seguro fiança, sei lá o quê. Para que faz o seguro fiança? O que faz? Você tem dúvida se o fiador vai conseguir pagar no futuro. Se o cara vai conseguir. Ou seja, você não está confiando. Talvez não, talvez ele possa pagar, mas não exista mais. Talvez ele morre atropelado amanhã. Espera aí. Então, quero ter... 2, por preocupação de que talvez ele se recuse intencionalmente a saltar sua dívida. Pode ser que o cara diga, não quero pagar. Não devo. 3, talvez seu amigo morra ou não consiga encontrá-lo. Então, a causão de segurança é amplamente considerada como a solução para todos esses três problemas. Então, o que você diz? Eu quero uma garantia. Eu vou te alugar um imóvel, eu quero um fiador que você vai pagar. Eu vou te emprestar um dinheiro, eu quero um fiador que vai quitar a dívida. Sabe como chama? Avalista. Então, o autor segue em frente e diz que tais razões apenas se aplicam a seres humanos, não a Deus. Ou seja, se eu emprestei para Deus minha negociação com Hashem, não tenho que ter problema. Hashem não vai sumir, Hashem não vai estar impossibilitado. Vai ser o próximo, sim. Assim sendo, não faz sentido adquirir uma caução de segurança contra ele. Se as pessoas tivessem confiança uma das outras a respeito dessas três preocupações, sem dúvida alguma, seria considerado deplorável o fato de pedirem cauções de segurança um dos outros. Ok? Muito mais ainda, se tratando do Criador, abençoado seja, acerca de que em tais características não são de forma alguma aplicáveis, mas deplorável ou surpreendente ainda pensarmos que as pessoas precisassem adquirir cauções de segurança dele. Hashem se garante. Ok?
O autor cita agora 2 versículos que determinam que toda a riqueza do mundo provém de Deus. O versículo no profeta Hagai no Tanakh diz: minha é a prata e meu é ouro. De modo semelhante, consta no livro de Divrei Yamim, Crônicas, a riqueza e a honra procedem de ti. Ou seja, na verdade, a Kadosh Baruch Hu, tudo que temos, Ele que nos dá. Então, assim sendo, não faz sentido que a pessoa adquira uma calção de segurança de Deus, empenhando-se em acumular riqueza para toda a sua vida, por isso acumular, garantir, etc. Pelo contrário, ela deve confiar em que Deus irá lhe prover na hora certa. Está claro? Eram 7 respostas, estamos agora na quinta. A quinta resposta é essa pessoa que adquire uma garantia de segurança de um amigo busca ter paz de espírito, pois pretende usar essa calção como pagamento pela dívida que lhe é devida, a fim de se beneficiar com a mesma ou para vendê-la ou trocá-la e usar o dinheiro ou objeto que receber em troca como pagamento pela dívida que lhe é devida. Quando ele faz pede um crédito ou qualquer coisa, está deixando algum objeto, crédito imobiliário, fica o próprio imóvel como garantia, etc. Certo? Contudo, é falso o argumento de uma pessoa que pensa que terá tranquilidade das preocupações deste mundo se o Criador lhe der adiantado aquilo que necessita. Ou seja, se Deus me dá hoje todo o dinheiro que preciso para o resto da minha vida, vou ficar tranquilo. Isso é falso. Por quê? Pois ela não pode confiar que o dinheiro permanecerá consigo. Também o dinheiro. Lembra quando vimos a ideia do alquimista? Está lembrando? Que não existe sossego, não existe, eu me garanto, já está, estou garantido. Não existe estou garantido. Ninguém pode dizer estou garantido. Quantas pessoas tinham fortunas e perderam? Ou veio o pacote econômico e sei lá o quê. A especulação. Todo mundo estava ontem falando, aqui na sinagoga, tinham pessoas falando, não, porque vai subir os juros no Brasil e cair os juros nos Estados Unidos, então o dólar vai explodir, vai cair, perdão, e sei lá o quê, porque os juros vão subir, e sei lá. Ninguém sabe de nada. Mas de repente muda tudo que as expectativas que ninguém de fato sabe o que vai ser decidido, tem interesses políticos, mas o conceito, ou se sai de, como chama, que tem aquele um problema fiscal, se sair da bolha fiscal, como chama, e for anunciado que o nível de crédito do Brasil, investimento no Brasil vão para o beleleu, e aí o dólar sobe, ninguém sabe o que vai acontecer. É tudo especulação. A verdade ninguém sabe. Ok? Então, na prática, o que está nos dizendo aqui? Que você vê que, na prática, não existe uma garantia para o futuro. Certo? Porque talvez vai chegar o dia que vai perder. Então, isto porque pode acontecer um problema que afaste desse dinheiro. Então, mesmo que tenha dinheiro, como diz o versículo, ele a perderá ao longo de seus dias. No Brasil não teve o plano Collor? A dona Zélia, de um dia para o outro, deixou todo mundo com R$50. Ponto. Nivelou por baixo. E o dólar que estava, não me lembro quanto que estava na época, virou 30 centavos. E dentro desse entendimento, pode acontecer da pessoa juntar dinheiro e, por vários motivos, ela não poder usufruir esse dinheiro também. Né? Tá bem, calma. Tudo isso que pode te tirar, mas também pode acontecer que você vai ficar doente e não vai poder usufruir, ou você vai ficar impedido. Mas vai, sei lá, tem quantos caras que ganharam dinheiro também de forma não tão lícita, e aí a gente vê hoje em dia, o cara foi preso, não sei o quê, dos Estados Unidos principalmente. Prisão. Não, mas não tem problema, o Xandão tira. Não tem problema. Aqui no Brasil está resolvido. Então, a pessoa que acumulou grandes riquezas tampouco garantiu sua paz de espírito, pois é possível que ela perca seu dinheiro. Ademais, como continua afirmando o autor, mesmo se essa pessoa mantiver sua riqueza, é possível que não tenha tranquilidade. Mesmo assim. Por quê? Porque está sempre ansioso. O que vai acontecer? Aqui vai vir o governo, aqui vai ser o ministro da Economia, qual é o pacote econômico, e assim por diante. Então, trata-se de uma falsa alegação quando falam da paz de espírito que terão quando obtiverem as desejadas riquezas do mundo. E é bobagem da parte deles ir atrás disso, pois é possível que essas próprias riquezas sejam uma causa importante de seus problemas e sofrimento. Justamente, é isso que se você vai ver, isso que te deixa preocupado.
Tem o cara que está tranquilo, vive de pescar e tomar água de coco todo dia, e está na beira da praia, com aquele chapéu de palha, sabe, sentado aí, com, no bem bom, como se diz. Não tem preocupação nenhuma. E vem outro e diz, não, podemos aproveitar, pescar muitos peixes, e aí vamos vender e comprar um bote para pegar mais peixe, para pegar um barco para pegar mais peixe, para poder comprar mais barcos e mais peixes, e vamos fazer um frigorífico, e vamos fazer uma rede, uma cadeia de produção. E tudo isso... Não, mas, ok, não, mas tudo isso para quê? Imagina, vou ter tanto dinheiro que vou poder vir sentar sossegado aqui à beira do rio para pescar, sem preocupação nenhuma. O outro olha e diz, peraí, eu já estou aqui sem tudo isso. Já estou aqui sossegado à beira do rio pescando. Isso, na prática, é uma falsa sensação de uma ganância e demais. Então, perdão, como disseram nossos sábios abençoados da memória, aquele que aumenta suas poses, aumenta suas preocupações. Se não dupliquei a voto. Então, como atesta a Mishnah, a fortuna de uma pessoa pode ser a causa de seu estresse. Justamente, o que dá motivo para ele se sentir felizado é o que deixa ele preocupado. Pois mesmo sem perder dinheiro, continua sendo uma tolice ir a pensar que terá paz de espírito em decorrência de suas poses. Ele diz, me garanto, quero ter o que chama uma renda passiva vitalícia. Você entende disso daqui? É o sonho. O cara quer se garantir com isso. E você acha, bom, já tenho uma renda passiva vitalícia. Não existe isso. Primeiro, você não veio ao mundo para estar passivo. Você veio para estar ativo, para produzir. Deus te criou para alguma coisa, não para estar passivo. Então, já de cara está errado. A proposta está errada. A sexta resposta a tal pessoa é a seguinte. Se quem está adquirindo uma calção de segurança de um amigo estiver certo de que esse amigo lhe saldará a dívida antes da data prevista, ou seja, se eu te peço um fiador ou uma avalista, e eu confio nesse fiador e avalista que vai quitar, ele pagará em dobro o montante devido pelo fato de que essa pessoa gentilmente aguardou o pagamento. Então, certamente, essa pessoa nunca pedirá uma garantia de segurança desse amigo. Se eu tenho certeza disso, de que o fiador vai quitar e ainda em dobro, não preciso de que ele assine nada. Então, na prática, diz aqui estamos falando do Criador, abençoado seja. Conhecemos sua boa conduta e abundante bondade conosco, tanto recentemente quanto no passado. E sabemos que ele nos recompensa por nossos atos de caridade e serviço, com uma recompensa que não pode ser compreendida pelo intelecto humano e certamente não pode ser articulada. Porque, na prática, temos que confiar nele. Então, simplesmente, ele caridoso, ele bondoso, ele recompensa e tudo mais. E, às vezes, não conseguimos entender isso. Então, a seguir, um versículo que comprova que a recompensa no Lama Vá, porque ele também te garante no Lama Vá, é indescritível e está além do intelecto do ser humano. Como consta do profeta Isaías, Mishael, nem olho algum jamais poder haver um Deus, exceto tu mesmo, que atua em favor dos que nele confiam. Ou seja, Hashem atua em favor daquele que confia nele. Aquilo que a gente brinca no português, você fala, chá comigo. Deus te fala, chá comigo. Você confia ou não confia? O que acontece é que você diz, espera aí, se é para deixar na mão de Deus, eu deixo, mas na mão de fulano, não. É muito simples. Hoje em dia, você vai investir numa determinada instituição financeira sólida, ela vai te pagar menos como instituição de risco. A instituição de risco te paga mais. Por quê? Porque tem um risco. Se você é ganancioso, vai arriscar. Se você é mais conservador e quer se garantir, não vai arriscar. Por quê? Porque tem um risco. Por que a grande instituição se dá o luxo de te pagar menos? Porque ele diz, eu sou sólido. Então, na prática, ele te vende isso e é o lucro dele. Ele está lucrando em cima entre aspas, a sensação de solidez e garantia que ele te oferece.
Então, na prática, como é ilimitada a bondade divina conosco, seria uma desonra ainda maior se tivéssemos que adquirir uma garantia de segurança dele. Cioè, preciso que Deus me garanta, não confio nele o suficiente. Espera aí. Entendeu? Quando a gente chega a Rosh Hashanah e Yom Kippur, o que a gente pede para Deus? Me escreve no livro da vida. Cara, te escreve só por um ano, não te escreve por uma década. Você faz planos na velhice, Deus está te escrevendo por um ano. E você fica, perdão, e esse ano você fica na dúvida? Você sai de Yom Kippur esperançoso, bom, eu fiz a minha parte, agora Deus vai fazer a dele, ele me escreve. Certamente me escreveu no livro da vida para mais um ano. Ou já você está confiando nisso? Então, a sétima resposta a uma pessoa assim, aquele que adquire uma caução de segurança de um amigo, apenas adquire essa caução se for capaz de fornecer ao amigo mercadorias que correspondam ao valor da caução de segurança. Ou seja, eu te peço uma garantia. Mas com que direito eu te peço garantia? Só posso te pedir garantia quando? Quando eu tenho como te entregar. Eu posso garantir que vou te entregar também. E na prática, você tem para entregar? Eu te entreguei um imóvel, te peço uma garantia. Te entreguei um carro, te peço uma garantia. Te entreguei um dinheiro, te peço uma garantia. Não adianta discutir. Olha, que garantia você me dá se eu te emprestar R$1 milhão? Ah, para R$1 milhão eu tenho que te dar uma garantia? Mas eu não tenho R$1 milhão para te dar. Então, o que vamos discutir? Não sei se dá para entender. Vou discutir com você? Eu não tenho esse dinheiro. Ok? No entanto, a pessoa que adquire uma caução de segurança do Criador, abençoado o seu nome, pedindo pela bondade divina, antes mesmo de cumprir suas obrigações com ele, uma vez que não cumprir, então, na prática, não tem a capacidade de retribuir através de seu serviço divino. Quem garante que meu serviço divino vai ser daquela qualidade, daquela intensidade e por aquele período de tempo? Pois ela nem mesmo tem certeza de que terá condições de saldar suas dívidas antigas. Eu já estou devendo e não tenho como pagar o que já estou devendo. Ainda quero mais crédito. Vou negociar mais? Muito menos, então, poderá ter certeza de poder quitar suas novas dívidas. Pois o mesmo homem justo não seria capaz de retribuir a Deus pelo bem que ele lhe concedeu já no passado, a não ser que Deus o ajudasse. Ou seja, é querer uma pessoa que está, um empresário hoje comum, que está passando por dificuldades, ele vai para o fornecedor, e o que ele pede? Me dá uma linha de crédito, me ajuda, por quê? Cara, estou mal, não tenho como te pagar. Mas se você me dá um crédito, você me ajudar, eu te garanto que cada vez que você me vender, eu vou te pagar essa mercadoria e vou te baixar um pouco da dívida que eu tenho. Porque se você não me dá suprimentos, como vou poder vender e faturar para poder te pagar o que estou te devendo? Já é por isso que você me dê fôlego, que é o conceito aqui. Uma pessoa comum talvez não consiga retribuir a Deus por sua bondade. Ademais, mesmo um justo precisa da ajuda de Deus para o servir. Sendo assim, não faz sentido que a pessoa peça antecipadamente por bondade divina, pois é improvável que ela consiga quitar essa dívida. Eu já estou devendo pelo que Deus fez comigo até hoje. Lembram? Por isso que a pessoa tem que pedir para Deus uma dádiva. Não pedimos a Deus porque merecemos. Porque na prática já somos devedores, não é que merecemos. O que significa merecedor? Sou merecedor? Sou credor. E na prática já sou devedor, não sou credor. Eu já recebi muito mais de Deus do que fiz por merecer. Então, como um dos homens piedosos disse em seu louvor a Deus, até mesmo o intelectual que te conhece não se deleita em suas ações, mas pelo contrário, ele louva o teu nome e a tua misericórdia, pois tu preparaste o seu coração para que possa te conhecer, pois por teu intermédio e tua ajuda, todos os Benei Israel, os filhos de Israel, serão justos e louvados e dirão, como diz nos Salmos, a ti louvamos todo dia e teu nome agradecemos continuamente. Ok? Então, na prática, a pessoa está constantemente agradecendo a Deus. Então, até mesmo os justos necessitam ajuda divina para serem justos e o conhecerem.
O homem comum, então, necessita muito mais ajuda divina para cumprir as mitzvot. Ou seja, se ele que é tzadik precisa de ajuda divina para servir a Hashem, então, quanto mais aquele que não é tzadik. Ok? Resumo. Há 7 respostas para uma pessoa que tem a atitude de que primeiro irá assegurar que suas necessidades materiais estejam atendidas para somente então cuidar de seu serviço divino. Que é o que falamos, todas essas respostas. São, na verdade, alguém diz, bom, se Deus me dá, aí eu vou servi-lo. Já ele pede que Deus tome a iniciativa, vamos dizer assim. Ok? E na prática no mundo já vimos, não funciona assim. Primeiro você trabalha um mês e aí o patrão te paga. Você já entrou em algum emprego que você falou, me paga primeiro que depois eu trabalho. Mas seria, vamos dizer, Na prática é isso que a pessoa faz. Se Deus me dá, aí eu vou fazer. Já você pede primeiro para que Deus te dê. Na prática você está fazendo isso. Estou sendo um pouco, talvez, com um exemplo esdrúxulo, mas isso que estamos fazendo. Vamos lá. Quais são as 7 respostas? 1. Só faz sentido adquirir uma calção de segurança de uma pessoa que não tenha controle sobre você. Ou seja, alguém que não tem controle sobre mim, eu vou pedir. Agora, quem que manda em mim, eu vou pedir uma garantia. Você já entrou para trabalhar no banco, pediu para o dono do banco, bom, que garantia você tem que vai me pagar o salário no final do mês? Não funciona. Entendeu? 2. Só faz sentido adquirir uma calção de segurança que tenha valor limitado. Ou seja, tá bom. Eu quero que você seja fiador. Fiador por quanto? Eu não vou ser fiador ilimitado. Tem que estar dentro das minhas possibilidades. 3. Não faz sentido adquirir uma calção de segurança de alguém a quem você deve dinheiro. Ou seja, você me deve e me diz, me garante que você vai me pagar. Você está me devendo, você mesmo é a garantia. 4. Só faz sentido adquirir uma calção de segurança de outros seres humanos que são limitados em sua capacidade. Ou seja, eu peço uma garantia de alguém que ele não tem condições então peço que alguém seja avalista, que seja fiador. 5. O objetivo de uma calção de segurança é sua tranquilidade. Ou seja, na prática, por que eu te peço um fiador? Para ficar tranquilo. Enquanto você está com o meu dinheiro, eu estou preocupado. Talvez você não vai me pagar, talvez você vai negar a dívida, talvez você vai morrer, talvez você não vai querer, talvez não vai ter condições. Então, quero um fiador, quero uma garantia. Certo? Então, no entanto, neste caso, acumular riqueza não serve para isso. Por quê? Pois a pessoa pode perder o dinheiro. Então, por outro lado, a riqueza pode ser a causa de seu estresse, como diz o rei Salomão. Lembra aquele vídeo, aquela gravação que eu passei do Max Geringer? 6. Como a bondade de Deus é ilimitada, não faz sentido querer uma calção de segurança dele. Talvez ele não vai ter suficiente para me pagar. Então, quero uma garantia. 7. A pessoa somente pode saldar suas responsabilidades com Deus se tiver ajuda dele. Sendo assim, não faz sentido adquirir uma calção de segurança de Deus, pois a pessoa pode não ter condições de pagar a Deus o que ela já está devendo a ele. Uma vez que eu estou devendo a ele, como eu pedi para ele, eu quero uma garantia. Está claro? Ótimo. Por aqui. Bom dia.